Oiê, bom dia! Terça-feira chegando e nós estamos aqui juntos para ouvir uma mensagem do coração de Deus ao nosso coração, né? Hoje é terça-feira e nós devemos dar graças ao Senhor por termos mais um dia na presença dEle, santa e agradável. Você crê que Deus tem algo novo para você? Eu creio. Todos os dias eu levanto com o meu coração cheio de esperança e de agradecimento por ter esse Deus lindo e bondoso. Eu sou a pastora Silmara, para quem não me conhece, e hoje eu estarei interagindo com vocês no livro de Atos, no capítulo 27, no versículo 25, tá? Aqui vai falar de uma tempestade muito forte que aconteceu no mar, do qual o apóstolo Paulo estava presente dentro deste navio. Eu vou ler só um versículo, mas seria muito interessante você ler a história todinha. A palavra de Deus nos diz assim, queridos: por isso, homens, tenham coragem, eu confio em Deus e estou certo de que Ele vai fazer o que me disse. Queridos, essa passagem, como eu disse para vocês, relata a história de um naufrágio, de um grande naufrágio no caso deste barco, que houve uma tempestade muito forte no mar. O detalhe aqui é que o apóstolo Paulo, ele foi até o responsável, né? Ele foi até o centurião para falar para ele o que iria acontecer. Porém, o centurião não deu ouvido ao apóstolo Paulo. E dentro deste contexto, deste texto hoje, eu quero estar falando com vocês sobre duas lições importantes que através deste texto nós podemos tirar para nós no nosso dia a dia. Neste barco aqui, pelo que eu fui pesquisar e lendo, havia 276 pessoas quando aconteceu esse naufrágio. E a primeira lição, queridos, que eu gostaria que vocês ficassem atentos é o quê? Nós precisamos ficar com o nosso ouvido sensível à voz de Deus. O apóstolo Paulo aqui, ele foi usado por Deus para alertar este povo, né? Alertar o comandante desta navegação. Porém, eles não ouviram a voz de Deus, né? Tanto é que o centurião deu ouvido ao que o piloto, né, estava dizendo a ele. Ou seja, eles menosprezaram a voz de Deus através da vida do profeta, né? Do apóstolo Paulo. Eles não quiseram seguir o conselho. E se vocês observarem, queridos, estar com a maioria não significa que estejamos certos. Esse é um ditado que eu sempre escutei e é algo que nós precisamos refletir. Nós precisamos observar que nem sempre quando nós estamos com a maioria, não significa que nós estejamos certos. Então é necessário, queridos, que no nosso dia a dia nós venhamos a estar em alerta, venhamos a buscar essa sabedoria de Deus e aprendermos a ouvir aquilo que Deus tem para nós. Deus aqui usou a vida do apóstolo Paulo. Talvez Deus tenha usado a boca, a vida de algumas outras pessoas porque Ele quer falar com você. E às vezes isso tem passado despercebido ao ponto de afundar o seu barco. Precisamos ficar atentos e atentos à voz
de Deus. A segunda lição aqui, queridos, é que nós temos que aprender que os propósitos de Deus sempre superarão os planos humanos. Deus pode realmente fazer que os erros cooperem para o nosso bem. Isso é fato. Toda vez que nós erramos, aquele que é sábio, aquele que é inteligente, aquele que tem o coração aberto e quer mudança, através do erro, a gente constrói degrau para que a gente possa aprender. O tolo não. O tolo, ele vai achar que errou porque algo aconteceu que ele não sabe o que aconteceu. Mas ele não consegue admitir, ele não consegue visualizar que aquele erro foi para que houvesse um crescimento na vida dele. Deus, querido, ele sempre está com seus olhos abertos, olhando para nós. E ele sempre quer que nós venhamos a entender a direção que nós devemos tomar. Por causa desse naufrágio aqui, queridos, olha só a direção e o propósito de Deus. Paulo, ele foi parar numa cidade chamada Malta. E ali ele apresentou o evangelho àquele povo. Ganhou muitas almas para Jesus. Olha o propósito de Deus. Eles não quiseram ouvir, então Deus agiu de uma outra maneira. E, queridos, em vez de nos mortificarmos, pelos nossos erros, ou até mesmo de ficarmos discutindo por certas coisas sobre quem está certo e quem está errado, nós precisamos ver e tirar como lição a mão de Deus sobre tudo o que acontece em nossas vidas. Seja o que for, querido, que você tenha perdido, saiba que Deus pode restaurar. O que nós precisamos, meus queridos, é não limitar Deus em nossas vidas. Jamais. Querido, não limite Deus em sua vida. Ele usará pessoas para te abençoar. Sabe, quando você menos espera, Deus usa pessoas que você nem ao menos conhece para abençoar a sua vida. É assim que Deus age. Por isso que nós não podemos limitar Deus em nossas vidas. Mantenha o ânimo, querido, porque Deus, ele está segurando em suas mãos e está te fazendo caminhar. Assim como ele foi com o apóstolo Paulo. Por mais que aquelas pessoas não ouviram a voz de Deus, não conseguiu compreender o propósito que havia ali, o apóstolo Paulo, ele segurou, ele confiou no Senhor e Deus agiu com o plano dele. Os planos do Senhor, ele nunca chega atrasado em nossas vidas, querido. O plano de Deus, ele é perfeito e ele chega no momento certo. Você crê? Creia. Creia que o Senhor está segurando em tuas mãos e ele fará você atravessar essa tempestade. Porém, fique com seus ouvidos abertos e atentos à voz de Deus, porque ele tem um propósito. Em tudo na sua vida há um propósito de Deus. Amém? Eu quero orar por você. Maravilhoso Deus, Senhor, muito obrigada por nós estarmos aqui unidos novamente, Senhor, ouvindo da Tua palavra. Palavra essa, Senhor, que nos traz paz. Palavra essa, Senhor, que nos traz esperança. Palavra essa, Senhor, que nos dá a direção, ó Pai.
Oh Senhor, hoje nós aprendemos através da Tua palavra que nós devemos, Senhor, estar com os nossos ouvidos abertos, com os nossos olhos atentos, Senhor, à Tua voz, à Tua direção. A Tua voz é doce, Senhor, a Tua direção é perfeita, Senhor. Oh Deus, que se há alguém, ó Pai, que nesta manhã, ó Deus, não consegue mais ouvir a Tua voz, não tem mais sensibilidade, Senhor, de ouvir a voz doce do Teu Espírito Santo, eu te peço, bondoso Espírito Santo, ó Deus, limpa, Senhor, este ouvido, para que seja sensível àquilo que o Senhor quer conduzir, ó Pai, através da Tua palavra, através da Tua voz. Oh Deus, quantos nesta manhã, Senhor, se encontram em uma tempestade no mar, porém o Senhor já mandou, ó Deus, várias pessoas, Senhor, trazer o caminho da qual ela deve tomar. Porém, Senhor, muitas vezes, ó Deus, aquilo que nós fazemos, a maneira que nós ocupamos o nosso tempo, nós não temos prestado atenção e não estamos com o ouvido aberto e sensíveis à Tua voz. Ó Senhor, que o Senhor possa abrir, Senhor, essa audição, que o Senhor possa abrir os olhos daqueles que se encontram com seus olhos fechados e não conseguem nem ao menos enxergar um passo à frente. Senhor, abra, Senhor, os nossos caminhos, fala conosco, Senhor, e nos faz ter um coração sensível, Senhor, para ouvir a Tua direção. Obrigada, Deus, porque nós cremos que o Senhor é um Deus de renovo, um Deus que restaura e um Deus que está conosco todos os dias. Obrigada, Pai, por esta palavra. Nos dê uma terça-feira abençoada e que possamos ser vigilantes, prontos, Senhor, prontos a ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém e amém. Escute a voz doce do Espírito Santo. Amém? Esteja transmitindo esta mensagem de fé, de esperança, de encorajamento às pessoas do seu contato. Você que ainda não se inscreveu no canal Café com Deus, se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu pedido de oração e creia que Deus está com você e que Ele irá atravessar a tempestade ao seu lado. Um abraço bem forte, tenha uma terça-feira abençoada e até amanhã, se Deus quiser. Fique com Deus.